tá. Ô, Pedro, tem que alterar a logo. Hoje, no podcast Mais Que Jurídico, estamos aqui com um fenômeno para nós, né, Marcelo? Com Dr. Rodrigo Martins, um dos promotores, talvez o mais novo daqui da nossa região, Dr. Rodrigo Martins, que é de Niterói, se formou em 2018, com apenas 26 anos, já estava tomando posse num dos cargos mais concorridos do Brasil, que é o de promotor de justiça. Uma trajetória impressionante. O que deu esse estalo para o senhor ser promotor de justiça, doutor Rodrigo? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite, doutor Humberto, doutor Pedro, doutor Marcelo. Essa oportunidade aqui é bem importante para engajar os colegas da profissão, os estudantes de direito, principalmente, que aqui acompanham a gente. Bom, minha trajetória, eu acho que eu tive mais sorte do que qualquer outra coisa. Porque, assim, diferente de outros colegas que costumam vir aqui, até acompanhei um pouco da entrevista com o doutor Renato, meu colega lá de Estágio Ocidental, ele aqui relatou dezenas de aprovações em concurso. No meu caso, eu tive uma só, né, que foi justamente essa. Então, assim, o fato de eu ter um ambiente familiar favorável, com certeza, me ajudou. O fato de eu ter um pai que, assim, viveu essa trajetória de concurso e estava ali cotidianamente do meu lado, me dando incentivo, me ajudou e está 100% focado. Assim, concurso é foco, concurso é não deixar aquela tensão das constantes momentos que você vai ser reprovado te atrapalhar na sua busca pela aprovação. Acho que é isso. Na sua época de ensino médio, você já tinha essa pretensão de fazer direito? Já tinha essa curiosidade? Ou... eu nunca fui muito das ciências exatas, né? Até eu ia bem na matemática, mas fora a matemática eu não ia muito bem. E mesmo assim, na matemática dependia. Eu pegava aquela parte da geometria, assim, já me complicava um pouco mais. Física, química, nunca foi muito a minha área. Sempre gostei muito de história. Então, na minha cabeça, assim, no custo-benefício, eu sempre pensei, ou eu vou fazer história na faculdade ou vou fazer direito. E eu pensava que o direito me traria mais oportunidades de trabalho lá na frente. Então, isso me fez optar pelo direito. Mas sempre teve essa visão do Ministério Público? Ou... Sempre tive a visão do concurso. Concurso, né? Do concurso. Com o tempo, eu acabei, dentro da faculdade, me moldando a seguir no Ministério Público, porque eu via um pouco que eu não conseguia me enxergar na função de defender pessoas que, ao meu ver, óbvio, merecem defesa, merecem a melhor defesa possível, mas que eu não me via naquele papel. Isso te influenciou algum professor, núcleo de prática jurídica? Teve alguma influência nessa trajetória? Às vezes estágio, né? Na faculdade tem estágio. Sim, mas não especificamente nenhum professor. Eu tive muitos professores advogados, né? Assim, professores que me marcaram. Eu tive um que até hoje ele é comentarista de assuntos jurídicos acho que na CNN ou na Globo News, que é o Gustavo Sampaio, não sei se vocês conhecem. Sim. Fui aluno também do Daniel Reisman, que é um advogado argentino muito famoso no Rio de Janeiro, atuou em favor de alguns políticos em alguns escândalos. Mas acho que promotor, assim, especificamente, não estou lembrando de nenhum. Eu tive um professor chamado Denis, agora me lembrei, que foi meu orientador até de TCC. Ele foi um professor de processo penal e, até curiosamente, na verdade, ele não era meu professor da escala, mas ele era tão bem falado na faculdade, até aqui agradecer ao Dr. Denis, caso um dia ele assista isso aqui, que eu ia nas aulas dele sem estar escalado. Então, eu fazia a aula da escala com o professor que estava escalado para me dar aula, e no outro período que ele dava aula, eu ia só para assistir como ouvinte. Então, ele talvez seja a pessoa mais marcante assim, da área que me deu um incentivo para a carreira. Doutor Rodrigo, o senhor é um jovem promotor, é um exemplo até para os jovens que estão cursando direito, né? Porque, igual eu falei, com 26 anos, estar tomando posse, isso é o sonho de grande, né, a maioria dos estudantes de direito, né? Num concurso pesadíssimo, que é o do Ministério Público. Aí o senhor saiu lá do Rio de Janeiro. Como é que foi essa mudança de ares, né? O senhor saiu do Rio de Janeiro, né? Da terra maravilhosa, né? Para vir para cá, para o entorno de Brasília, ser promotor de justiça. Teve algum choque cultural? Teve, sim. Teve assim, primeiro teve a dificuldade de sair de casa, né? Porque, como eu já havia até antecipado ali na nossa conversa anterior, eu tive um amparo familiar muito forte. Então, no momento em que eu estudei para o concurso, eu tive o privilégio de poder
estar morando com meus pais ainda. Então, eu vivi a faculdade morando na casa dos meus pais. Eu estudei para concurso morando na casa dos meus pais e um pouco na casa da minha namorada na época da pandemia. Então, sair do Rio de Janeiro para ir para um estado que eu não conhecia tão somente por vir fazer a prova de concurso. Me deparar com uma outra realidade, me deparar com a realidade de ter que se virar sozinho para as coisas, de ter que gerir o próprio patrimônio, que no início acaba sendo um grande desafio também. Tudo isso foi realmente bem difícil no início. Eu fiquei com bastante medo na hora de vir. Achei que não conseguiria, ainda mais porque o concurso da MP Rio, ele, na época, ocorreu paralelamente ao concurso da MPGO. E logo depois que eu descobri a aprovação da MPGO, 2 dias depois eu descobri a reprovação da MP Rio. Então, eu já sabia que nem tão cedo eu conseguiria ir para o Rio de Janeiro. Mas, assim, a surpresa foi extremamente positiva. Eu não tenho nenhuma pretensão de voltar. Quando eu passei para cá, eu ansiava muito pela regra da permuta, né, que hoje foi aprovada via emenda constitucional, já está sendo até efetivada. Aí, pelo menos no âmbito do judiciário, já existem alguns casos. Mas hoje, assim, eu estou muito convicto, até já conversei com minha esposa sobre isso, e ela também tem o mesmo pensamento que eu, que não tem motivo para sair daqui. Aqui realmente é muito bom. E eu lembro quando o senhor passou um curto período fora da cidade ocidental, porque o senhor era substituto. Sim. E agora titularizou lá na cidade ocidental. As pessoas, o senhor criou tanta empatia, tanto no meio jurídico, quanto com a comunidade, que as pessoas sofreram, tá, doutor? Eu vi muita gente se lamentando quando o senhor passou esse curto período. E quando tiveram a notícia que o senhor voltaria, foi uma grande alegria para o Ministério Público, para o meio judiciário. As pessoas ficaram felizes, né, Marcelo? Com certeza. Eu agradeço, né? É um reconhecimento do trabalho. A gente, na verdade, não faz mais do que nossa obrigação, né? Mas, às vezes, até o momento que a gente faz nossa obrigação bem feita, isso já gera uma satisfação na sociedade. A gente que está nessa área, a gente que é do setor público, a gente tem que ter essa compreensão de que o nosso papel é servir a sociedade, nosso papel é sentar e ouvir reclamação, nosso papel é sentar e ouvir lamúria e ouvir de bom grado, porque a gente está sendo pago para isso, né? Então, eu acho que talvez isso tenha sido o diferencial para receber tanto carinho nesse sentido. Hoje o senhor já está com uns 3 anos, né? Como promotor de justiça ou tem mais? Isso, foi um pouco mais de 3 anos. Eu tomei posse no dia 12 de agosto de 2022. Então, 3 anos e 1 mês. E o senhor se lembra como é que foi essa primeira sensação de quando sentou na cadeira, agora eu sou promotor de justiça? Como é o nervosismo, a ansiedade? É muito difícil, assim. O início, você sempre é muito inseguro. Você acaba se escorando muito no trabalho da equipe, né? De servidores. A gente... Graças a Deus, ela é amparada por uma equipe de assessores, assistentes, secretário. E, no início, você acaba seguindo... Você aprende muito com eles, né? Sempre quando eu acabo saindo de uma comarca para outra, me despeço de uma comarca e vou para outra, sempre falo para eles, olha, a gente, na verdade, aprende muito mais com vocês do que vocês com a gente. Porque aquele servidor é o servidor que, na maioria das vezes, já mora na comarca, já vive aquela realidade há muitos anos e a gente está acabando de chegar. Então, o nosso papel é ouvir e aprender com eles. E, com o tempo, ir se adaptando e talvez ensinando um pouco, mas aprendendo muito mais do que ensinando, com certeza. Então, o início, certamente, isso se intensifica ainda mais. Porque, além de você desconhecer a realidade da comarca, você ainda tem toda aquela insegurança, porque você nunca trabalhou naquele setor. Eu nunca tinha trabalhado com criminal até chegar no Ministério Público. E, quando eu cheguei, já tinha a primeira denúncia de réu preso para apresentar por tráfico de drogas. Então, vocês imaginem a responsabilidade que batia ali na hora. Hoje é algo que é feito com mais naturalidade. Você já chegou a começar em júri ou sempre foi nessa... Eu já comecei em júri. Assim, o lado mais puxado, né? Assim, eu tive o... Quando eu cheguei na comarca, a primeira comarca a gente escolhe, né? Pela ordem de aprovação no concurso. Graças a Deus, eu tive uma posição que me favoreceu a escolher uma comarca do entorno, que me facilitou a adaptação até, já retomando a pergunta anterior da adaptação à nova realidade, porque eu já comecei numa comarca aqui próxima de Brasília, né? Então, não era aquela comarca do interior, com uma população pequena, que existe toda uma outra realidade, uma comunidade. E quando eu cheguei, eu já tinha sido informado que tinha um júri já marcado para a primeira quinta-feira. Eu ia começar na segunda, na quinta já tinha um júri. Mas não me lembro agora se foi um pedido da defesa para redesignar ou se foi o réu que não foi encontrado e não tinha como decretar revelia ainda. Não me lembro o que foi que aconteceu, que teve que ser redesignado. E aí foi só na terceira ou quarta semana que fiz o primeiro júri. E eu, graças a Deus, também tive uma colega
que se habilitou se colocou à disposição dos novos colegas a ajudar no primeiro júri, porque é um choque de realidade chegar no primeiro júri, é uma responsabilidade muito grande lidando com crime doloso contra a vida. Então, uma colega se colocou à disposição, a gente fez o júri em conjunto e me serviu muito de aprendizado pro restante. Hoje já são mais de 60, né? Aí já vai com mais naturalidade, embora a responsabilidade permaneça a mesma. E o tribunal do júri, que foi o que o senhor tocou aqui, qual que é a parte mais difícil? Porque a população não entende a diferença do tribunal de júri, que são as pessoas leigas julgando, do juiz togado. Como é que o senhor faz para poder levar isso para realmente aquela pessoa que cometeu o crime, ela ser condenada, né? A dificuldade, assim, do júri que eu sempre falo, é que o seu papel ali vai necessariamente desagradar alguém, né? Eu sempre gosto de explicar para o jurado que o papel do Ministério Público não necessariamente no tribunal do júri é se atrelar à acusação, ao que consta na denúncia, ao que consta na decisão posterior de pronúncia. Mesmo porque não necessariamente é o colega que fez a denúncia que é o que vai fazer o júri. Não é o colega que fez a instrução que vai fazer o júri. Então, existe a independência funcional que permite que a gente tenha posições divergentes. Então, é comum que, às vezes, a gente chegue no júri, até em Cidade Ocidental, do primeiro júri que eu fiz agora no meu retorno, foi um pedido de absolvição, justamente por não encontrar ali elementos suficientes de prova, justamente por insuficiência probatória. Então, saber que no júri você sempre vai desagradar alguém. Então, quando você vai no júri, ali no auditório está sentado de um lado a família da vítima, do outro a família do réu. Necessariamente o que eu falar ali vai desagradar um deles, pelo menos. Quando não desagrada os dois, dependendo do que acontecer, né? Então, isso eu acho que é o mais difícil. Fora a dificuldade de você tentar colocar o jurado para que ele compreenda a função que ele desempenha ali, a importância do papel que ele desempenha, da sociedade, papel simbólico super importante, né, da sociedade, julgando a própria sociedade. Em comarcas pequenas existe uma dificuldade adicional, que é o fato de, por ser uma comunidade pequena, às vezes você vai fazer júri numa comarca com 5.000, 7.000 habitantes. Então, normalmente, o jurado, quando ele vai numa cidade pequena julgar um caso, ele já ouviu falar desse caso, ele já conhece aquelas partes, já conhece vítima, já conhece réu, já conhece testemunha, já confia em alguém ou não confia em alguém. Ele já vai, às vezes, com uma pré-concepção formada, o que, assim, às vezes vai com um medo de represália maior do que numa cidade grande. Tudo isso dificulta um pouco o nosso trabalho também, tanto que os números mostram que em cidades pequenas os índices de absolvição são muito maiores do que em cidades grandes, né? E a repercussão midiática também, né? Sim. Porque um jornal local em cidades muito pequenas, quando se espalha a notícia, todo mundo da cidade fica sabendo. Com certeza. E num caso da cidade pequena, igual o senhor falou, só foi firme aqui, né? O jurado, às vezes, é amigo do réu. Não digo ser amigo, mas é conhecido ou é amigo de algum parente. Isso deve ser uma dificuldade grande, pode né? Pode acontecer o contrário também, ser amigo da vítima. Na verdade, a gente não sabe. A gente está no meio de um tiroteio, a gente não sabe quem que é nosso amigo e quem que é nosso inimigo. A gente não sei se o jurado conhece a vítima, se conhece o réu, se conhece a testemunha de defesa, se conhece a testemunha de acusação, se conhece o advogado que trabalha naquela cidade ali há muitos anos. Que acaba contaminando até o júri, né? Numa situação dessa, né? E a gente não tem como saber, justamente por conta do sigilo das votações, da íntima convicção, da falta de motivação da decisão do jurado, que para mim é uma garantia que tem que permanecer, eu acho uma garantia muito boa no nosso país, justamente para incentivar que o jurado consiga proteger a vida com um pouco mais de segurança. Nesse contexto de cidade pequena, ele dificulta que a gente saiba. E assim, não é uma dificuldade exclusiva do Ministério Público, é uma dificuldade também da defesa. Porque a defesa também pode não saber se aquele jurado ele é amigo da vítima. Entendeu? E muitas vezes o jurado ele não vai ali se manifestar para se colocar como numa posição de parcial. E a mídia, né, muitas vezes, ela quer vender, né? Nós sabemos. E ela vai, uma repercussão de um crime doloso contra a vida, ela vai tentar, né, fazer aquele floreamento justamente para vender aquela... Com certeza. Então, muitas vezes acaba, nesse caso aí, sendo algo mais maléfico justamente para o réu do que benéfico. E quando é caso político, né? Por exemplo, um filho de um prefeito, ou sei lá, um ex-vereador, que todo mundo da cidade tem aquele conhecimento, como é que faz essa situação? Graças a Deus, eu não tive ainda casos dessa natureza, mas já tive colegas que já lidaram com casos dessa natureza, às vezes de político, cometendo crime doloso contra a vida contra ex-mulher, contra familiar, irmão. E o relato que se traz é de que, de fato, a dificuldade ela consegue ser ainda mais amplificada. Mas eu não vivi essa experiência ainda. E nessa atuação do júri, o senhor tem algum
caso que você se recorde? Eu tenho. Tem bastante, doutor? 60 Tem e alguns. poucos. Tem alguns. A maioria dos júris costumam ser padrões, né? É dentro do esperado. Mas tem alguns júris, assim, que me marcaram. Eu tive um júri que foram 3 réus e era uma bancada de defesa bem extensa. Eram, acho que 8 ou 9 advogados para a soma dos 3 réus, né? E o senhor sozinho como promotor? Eu sozinho como promotor. E os 3 réus eram 2 irmãos e o pai. E um dos advogados, até a bancada de defesa foi super respeitosa, foi um trabalho bem harmônico. Quando a gente se depara com, às vezes, 9 advogados, a gente pensa que vai ser um ambiente meio bélico, complicado, mas não, foi um ambiente bem respeitoso. Mas o que me marcou nesse júri foi o seguinte: teve um advogado, que é até advogado do DF, eu não me lembro o sobrenome dele, mas é o Dr. Vinícius. Ele tem um escritório aqui de advocacia no Distrito Federal. E na hora que ele foi falar, ele estava representando o pai dos 2 garotos. Eram 3 réus, como eu falei, 2 irmãos e o pai. E ele representava o pai. E ele, num determinado momento, quando ele ia iniciar a fala dele no debate, ele se aproximou de mim e falou: doutor, eu vou fazer uma coisa aqui, não se assusta. Eu vi que ele foi lá procurar o policial militar e falou assim: olha, vou fazer um negócio aqui, não se assusta. Faz parte aqui da minha exibição no plenário. E falou também para o juiz. E aí estava ele falando, passou uns 10, 15 minutos, eu já não estava mais tão assim, focado, prestando atenção, esperando que algo fosse acontecer. E ele, de repente, ele saca aqueles estalinhos, sabe? Uhum. E jogou, assim, no chão. Pegou o estalinho, jogou no chão, fez um estrondo. Que até o juiz deu um pulo, assim, para trás. Depois eu me assustei também. E porque, qual que era a tese? Ele estava indicando que o pai não tinha como saber que os irmãos iam fazer o que fizeram. E aí, ele não contou para os colegas advogados que ele ia fazer isso. Ele contou só para a gente por questão de segurança. Ele jogou os estalinhos. Na hora que ele jogou os estalinhos, os advogados pularam de susto. Todos os outros advogados. E aí, a tese dele era: olha, tá vendo como que aqui, mesmo colegas meus de profissão, não tinham como saber que eu ia pegar um estalinho do nada e jogar aqui no plenário, todo mundo se assustou? O pai não tinha como saber que os filhos iam fazer o que fizeram. Uhum. Então, ele não pode ser responsabilizado pelo que os filhos fizeram. Porque o pai estava sendo responsabilizado de título de participação, não de autoria direta. Acabou que, no fim das contas, os 2 filhos foram condenados e o pai foi absolvido. Caramba! Que bom, né? Teve essa situação. Eu tive uma situação também que eu pedi... Foi a única hipótese que eu pedi clemência em mais de 60 júris que eu fiz. Eu particularmente, tenho uma opinião muito forte contra a clemência, tribunal do júri. Eu, na grande maioria dos casos, eu sou contra. Assim, se a nossa Constituição, ela diz que é vedada anistia, indulto ou graça para crimes hediondos equiparados, e o crime doloso contra a vida é um crime hediondo equiparado, se não cabe anistia, graça ou indulto, que é uma ideia de perdão, também não caberia clemência. Tendo que uma clemência de um jurado seria uma prova manifestamente contrária, seria uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Caberia ali uma reforma pelo Tribunal de Justiça. Mas não é um entendimento que prepondera, a gente tem só que respeitar, né? E, assim, a gente vive num país que... Eu sempre falo isso no meu júri também, para tentar conscientizar os jurados, que os números são alarmantes, né? Uma pessoa assassinada a cada 6 minutos, uma pessoa estuprada a cada 6 minutos, uma pessoa vítima de roubo a cada 2 minutos. Se for falar de violência doméstica, acho que é pior ainda. Eu estava lendo uma notícia do Serasa, de 2021, os números devem ser até piores hoje, que uma pessoa no Brasil é vítima de golpe a cada 8 segundos. Então, assim, são números que são incompatíveis com uma clemência. Não tem como ter clemência num país com esses números. Mas eu tive esse caso, que queimou um pouco minha língua, mas que foi excepcionalíssimo. Que foi um rapaz que ele estava sendo muito perturbado por um traficante de drogas, que ele passou a se relacionar com uma mulher que já havia sido mulher traficante. E ele começou a incomodar, perturbar, já ameaçou colocar fogo na casa dele, chamava para briga, e teve um dia que ele não aguentou. E foi pra briga com o traficante, só que o traficante foi com a faca e ele foi com a própria mão. De maluco. Ele com seus 50 anos, nunca teve uma passagem pela polícia, uma pessoa assim que tinha um trabalhista, todo mundo gostava. E assim, o cara foi pra cima dele, então ele estava numa situação de legítima defesa, só que era uma situação de excesso de legítima defesa. Porque ele conseguiu reprimir e tomou a faca do cara, ele deixou o cara já numa situação que não representava mais risco para ele, só que ali naquele calor do momento ele continuou desferindo, deu umas 10, 15 facadas no cara e matou o cara. Então, para mim, era uma situação muito clara de homicídio consumado simples, não havia nenhuma qualificadora. Na minha cabeça, era muito claro que existia o privilégio ali.
E isso geraria uma pena para ele em regime diferente do fechado. E ele já tinha ficado 1 ano preso. Eu falei, cara, essa condenação só vai servir para constar da folha de antecedentes dele. Ele é um cara com 50 anos, de uma família humilde. E, sim, uma condenação na folha de antecedentes poderia gerar muito transtorno para ele, para uma situação que, por mais grave, né, culminou na morte de uma pessoa, era uma situação que inicialmente era uma legítima defesa. Então, nesse caso, foi o primeiro, assim, eu acho que talvez seja o único da minha carreira, acredito, que eu falei, olha, eu acredito que nesse caso vale aplicar a clemência. Que aí eu falo que queimei minha língua, porque eu critico tanta clemência, né? E ele foi absolvido? Ele foi absolvido. E, nesse caso, o senhor falou uma coisa interessante que eu achei aqui. Quando a pessoa vai para as vias de fato, que ela vai para uma briga mesmo, num caso desse, ela pode cometer o excesso de legítima defesa, mas ela já está completamente descontrolada, né? Ali ele já tinha sido provocado, já vinha sendo ameaçado. Quando ele partiu para a legítima defesa, que ele foi se defender, e aí, na hora que eles entrarem em vias de fato, já não tinha mais, a pessoa perde, né? No calor da emoção, ela já sai do razoável, né? O excesso de legítima defesa, eu acredito que não seja uma regra absoluta, mas ela está ali, pode estar intrinsecamente ligada ao privilégio, né, do domínio de violenta emoção, ou, no mínimo, o atenuante da influência de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Acho que é possível, não consigo agora pensar em algum caso que não estivesse, mas, normalmente, né, se a pessoa está se defendendo ali de uma agressão injusta, normalmente vai estar atrelado ao privilégio, que, de fato, aí diminui muito a responsabilidade, deixa de colocar aquela pessoa como uma pessoa voltada ao mundo do crime, mas uma pessoa que, naquele contexto, acabou se excedendo. É verdade. E por ser traficante também, de repente, né? Aquela coisa... Ainda tinha o fato da vítima estar envolvida com o tráfico de drogas, que piorou tudo também. Doutor, nós sabemos que o senhor é um grande fã de cinema. Se você pudesse indicar 3 filmes jurídicos que todo estudante de direito deveria assistir, quais seriam e por quê? Então, tem um filme que está intrinsecamente ligado à atuação do tribunal do júri, né? Até é muito engraçado que as pessoas chegam a... Eu tive uma conclusão diferente do filme, mas o filme é brilhante da mesma forma, ainda mais que é um filme de 57 a 58, que é 12 Homens e uma Sentença. Não sei se algum de vocês já assistiu esse filme. Já. Depois teve o remake de 97, foi 25 ou 30 anos depois, teve um remake também. Eu não vi o remake, só vi o original. Que basicamente é uma história que se passa ali dentro de uma sala de jurados, naquele sistema de júri norte-americano em que é exigida a unanimidade em um ou no outro sentido. E isso eu acho que é importante tangenciar, porque eu acho o nosso sistema de sigilo, porque se a unanimidade deixa de ser sigiloso, né? Mas eu acho que o nosso sistema com sigilo, por maioria, é um sistema milhões de vezes melhor do que o sistema norte-americano de unanimidade. Porque resguarda o jurado, em qualquer dos sentidos. Resguarda justamente o sigilo e resguarda individualmente o jurado. Mas esse filme é justamente um debate, a gente não vê o crime acontecendo, a gente não sabe se a pessoa que está ali sendo julgada foi culpada ou inocente pelo fato. A gente vê um debate dentro de uma sala com 12 jurados, em que eles vão debater se esse réu merece ser condenado absolvido. Esse filme eu acho que é fantástico. Acho que é obrigatório para qualquer estudante de direito. Tem 2 mais novos. Teve um que eu vi tem 15 dias, eu achei espetacular. Que até teve em disputa de melhor filme no Oscar, acabou não levando. Foi o 7 de Chicago. Sim. Esse é um filme também muito bom, que vai tratar ali de uma repressão a uma manifestação política que aconteceu ali na década de 60 nos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos queria ali pegar os líderes da manifestação como bodes expiatórios. Então, é um filme que ele é bem chocante, porque assim, você assiste e você pensa que ele é caricato e exagerado. E quando você vai pesquisar depois sobre a história, você percebe que tudo aquilo que a gente está vendo, que está acontecendo no julgamento, por mais bizarro que seja, de fato aconteceu. Isso que choca ainda mais. Verdade. Então, é um filme que mostra como um julgamento, dependendo da situação, ele pode, eventualmente, a depender da força de um governo, ser político. E o último é o filme francês, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, que é Anatomia de uma Queda.
que também vem o julgamento de uma mulher em decorrência da morte do marido, e ali é toda uma discussão se foi um acidente, se foi um suicídio ou se foi ela que matou o marido. Então, o filme se passa ali num contexto, mostrando ali o contexto familiar e, ao mesmo tempo, se passa durante o tribunal do júri que ela está sendo submetida. Então, acho que são 3 filmes muito bons. Eu teria um quarto que não é exatamente sobre julgamento, mas que eu assisti recentemente, que é um filme também bem antigo, que se chama Janela Indiscreta. Esse filme ele não é exatamente jurídico, mas ele trata do crime. E ele trata de um assunto que não é muito abordado no Brasil, que é a força da prova conhecida como indício. Porque existe indício enquanto justa causa, né? Indício de autoria, e existem indícios enquanto prova. E é uma dificuldade muito grande que a gente tem hoje de aceitar que indícios são provas suficientes, às vezes, para condenação ou para absolvição de alguém. E esse filme, embora indiretamente, ele trata justamente disso. Ele trata de uma pessoa que está com a perna quebrada, ela acaba tendo que ficar ali em repouso em casa, e ela observa da janela da casa a vida da vizinhança. E ela começa a encontrar alguns indícios ali de que algumas coisas estranhas estão acontecendo. Então, é basicamente isso. Acho que são esses. E nessa questão de filmes, a gente tem uma visão muito... não sei se caricatura do promotor de justiça de filme e do promotor de justiça na realidade. Qual que é essa diferença que você enxerga dos filmes e dos livros, daquele promotor aguerrido, que quer a condenação a todo custo, para o promotor de justiça na realidade? Assim, dependendo do filme, né? Porque existem filmes e filmes, né? Então, existem filmes que retratam de uma maneira mais real aquilo que acontece. Então, Anatomia de uma Queda é um deles, né? Eu acho que o papel ali retratado pelo promotor nesse filme, Anatomia de uma Queda, é um papel bem realista. Existem filmes que precisam ali de um toque emocional, precisa ter um antagonista, precisa ter um vilão. Então, existe uma série até Acima de Qualquer Suspeita, da Apple, que é justamente um promotor que está sendo acusado de matar a colega promotora, ele vai a júri, acusado por um outro promotor. Ali tem um papel um pouco mais caricato do promotor. Mas, assim, eu confesso que eu não sou tão conhecedor da realidade da atuação do Ministério Público nos Estados Unidos, mesmo porque é uma forma de ingresso diferente, né? A gente ingressa por concurso público, lá existe todo um sistema de nomeação política. Então, eu não sei até afirmar com convicção se o que eles retratam ali é o que acontece de fato nos Estados Unidos. Eu sei indicar se um filme retrata algo que acontece aqui no nosso país ou não. Mas, assim, nos filmes existe esse estereótipo, né, do Ministério Público ser aquele que vai buscar a condenação e vai ter que criar uma tese para convencer da condenação, que não é verdade, né? Nos júris recentes de Cidade Ocidental, isso se comprova pelo pedido de absolvição que a gente fez. E tanto eu como o meu colega, o Dr. Renato, teve aqui, a gente já teve episódio já há menos de 2 meses de pedidos de desclassificação para crimes menos graves. Então, nosso papel ele não é vinculado à acusação, como eu falei. E séries, Renato? Como é que é? E séries? Vou indicar também para os alunos aí. Acima de Qualquer Suspeita, é uma série muito boa, é uma série curta, né? Então, vale a pena. Tem uma série que eu não sei agora qual que é o streaming que ela passa, mas que acho que é Netflix, que é o Making a Murder. Essa retrata a história de um cara, de um sujeito que ele é condenado por um homicídio. Ele passa ali não sei agora exatamente 10, 15 anos preso, na época em que ainda não havia tanta democratização da prova de DNA. E com a chegada da prova de DNA se comprova que ele não tinha nenhum envolvimento com esse homicídio. Esse assim, não estou dando spoiler não, essa é a sinopse da série. Assim, se você ver o trailer, você já vai perceber isso. E aí passa ali 1 ano, ele vai pedir uma indenização milionária dos órgãos públicos por ter ficado tanto tempo preso. E passa ali 1 ano e ele é novamente envolvido num outro assassinato. E aí a discussão é sobre esse outro assassinato. Se ele está envolvido ou se foi um esquema para colocá-lo como bandido e afastar essa indenização que o Estado teria que pagar para ele. A discussão é basicamente sobre isso. E assim, acho uma série muito, muito boa. Tem uma outra também que trata do caso do O.J. Simpson, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Vontade de assistir. Essa é uma série... Tem 2, né, na verdade, sobre ela. Eu assisti uma que acho que é da Netflix, que é o People vs. O.J. Simpson. Essa é uma série também bem chocante. Sobre provas, né? Sobre racismo também, que trata muito desse tema. Até eu me esqueci agora o nome de uma série, mas
existe uma série que não é tão focada assim em julgamento, em direito, mas é uma série que foca muito na questão racial nos Estados Unidos. São de uns garotos, eu esqueci o nome agora da série, se algum de vocês lembrar. São os garotos que são acusados de terem cometido um crime no Central Park. Eu assisti essa série da Netflix mesmo. Eu esqueci o nome dela agora. Mas são os garotos negros que foram acusados, e tem toda uma questão racial envolvida para acusá-los, de envolvimento. E aí tem toda uma questão de forçar a confissão deles. Exatamente. E a vida deles acaba ali destruída por conta dessa falsa acusação. Depois se comprovou ser uma falsa acusação por questões raciais. Então, para quem quer conhecer um pouco também da realidade racial, que é uma realidade bem mais enérgica do que a nossa, hoje eu acho que o nosso país está muito mais avançado no debate do racismo do que os Estados Unidos. Eu acho que é uma série que é bem impactante. Eu acho que é uma série difícil de não se emocionar também, porque é uma série que retrata ali uma realidade muito, muito crua. Depois até eles vão dar uma entrevista, os artistas, né, que participaram, representaram esses garotos, vão numa entrevista com a Oprah, e, salvo engano, é com a Oprah, e eles têm um encontro com os verdadeiros rapazes que foram condenados. Então é um momento assim, muito, muito emocionante também. Eu acho que vale a pena. Essas 3 eu acho que são as principais. E, doutor Rodrigo, explana para a gente aqui qual que foi a maior lição de vida que o senhor já teve no Ministério Público. Eu acho que lição de vida assim, a gente quando chega no Ministério Público, eu não sei se chega a ser exatamente uma lição de vida, mas é um aprendizado. Sim. Quando a gente chega no Ministério Público, a gente chega achando que vai conseguir mover o mundo. Eu acho que é a primeira visão que a gente tem. Acho que isso é um processo mental que todos nós, em alguma medida, enfrentamos. Então, a gente chega com talvez aquela síndrome de herói. Que agora eu vou conseguir resolver, agora eu vou conseguir fazer do meu jeito. Passado um tempo, a gente cai um pouco na realidade e fica muito naquele assunto, nossa, meu papel é só enxugar gelo, não vou conseguir mudar nada. Eu estou aqui só enxugando gelo, vou aqui denunciar o cara, daqui a pouco ele vai ser solto, vai cometer crime de novo, eu vou denunciar, a gente fica nesse ciclo vicioso, até o dia, isso infelizmente é muito comum, até um dia que vai chegar no processo que o cara é réu, uma certidão de óbito. Eu sempre, quando chega uma certidão de óbito de réu em processo que eu vou pedir extinção da nulidade, eu tenho curiosidade para ver a causa-morte. E sempre é ação, pérfuro, contundente, decorrência... Sempre não, né? Mas 60%, 70%. Em decorrência de disparo de arma de fogo. Então, o cara muito provavelmente foi assassinado. Então, o cara que está envolvido ali em crimes, num ciclo vicioso, rotativo, em que ele comete crime, é preso, é solto depois de um tempo, comete crime, é preso, é solto depois de um tempo, até o dia que ele vai acabar morrendo. E você fica com aquela sensação de que, na verdade, seu papel é só enxugar gelo. Só que aí chega um terceiro momento, que é o momento que você faz uma reflexão, até fazendo jus a uma teoria que até a gente estuda na época do concurso, que é a teoria do caos, o efeito borboleta, que o bater das asas de uma borboleta pode gerar um tsunami e tudo mais. E você se coloca naquele papel, pequena mudança que eu consigo fazer, se eu conseguir ajudar uma família, eu já estou satisfeito, já fiz um papel muito grande. Se eu conseguir, por exemplo, no tribunal do júri, deixar uma família com sensação de justiça pela condenação de um réu, eu já estou com o meu dever cumprido. Da mesma forma, se eu, dentro de um júri, vejo que um réu pode estar sendo culpabilizado erroneamente, se eu conseguir reverter isso em benefício dele, eu já estou fazendo o meu papel. Então, essas pequenas mudanças que, às vezes, num espectro global a gente não observa, mas que no espectro individual a gente vê que a gente mudou a vida de uma pessoa, eu acho que isso é o mais marcante, com certeza. E essa carga, né? Essa carga emocional é muito forte, né? E como é que o senhor faz aí para poder, quando chegar em casa, né? Para dar uma desanuviada. Eu sou uma pessoa muito tranquila quanto a isso. Revitalizar aí as energias, porque... Eu sou uma pessoa muito tranquila quanto a isso. Eu acho assim, que todos nós que trabalhamos com essa área, que é uma área muito... É uma área com como você disse, uma carga emocional muito grande, uma carga de tensão muito grande. A gente lida com notícias que nos chocam todos os dias, até aproveitando aqui para ressaltar a notícia recente da perda do colega no estado de São Paulo, delegado, que investigava o PCC. Isso choca a gente. Sim. O Estado falhou com esse homem. Se um homem passou 15, 20 anos investigando o PCC e prendendo os chefões do PCC, esse homem ele tinha que estar hiper resguardado pelo poder público. E ele não estava. Ele, inclusive,
tinha áudios de semanas anteriores dele justamente se queixando dessa falta de resguardo. Acabou, deu no que deu. Nós também, assim, cada um em certa medida, a gente tem esse papel. Nossa função, ela envolve esses riscos. Então, é uma carga emocional muito grande. Mas, assim, eu acho que todos nós temos que fazer um tratamento psicológico, em certa medida, para conseguir botar para fora. Mas eu, assim, particularmente, sou uma pessoa muito tranquila. Eu consigo chegar em casa e me desligar. Assim, muito excepcionalmente, às vezes, quando eu me deparo com situações muito injustas, que eu, por exemplo, no tribunal do júri, alguma liberdade que é concedida, assim, numa situação que, para mim, soa como absurda. Essas situações, às vezes, me tiram um pouco do eixo, mas nada que um vinhozinho em casa, uma sériezinha não resolva. Se a gente for levar para o lado pessoal tudo que a gente enfrenta na nossa vida profissional, a gente surta. Não, imagino que deve ter casos bons também no Ministério Público. O senhor se recorda de algum caso que bons. Marcou de forma positiva, tipo, uma mudança que realmente... Porque são casos pesados no júri, né? Mas algum caso que o senhor conseguiu conseguiu um resultado muito positivo para a sociedade, ou às vezes uma visão positiva pessoal, de uma satisfação, poxa, eu consegui tal objetivo... Tem algumas, né? A gente, por exemplo, quando eu trabalhei como titular em Rialma, a gente conseguiu, depois de muito esforço junto aos poderes públicos, aprovar uma lei municipal de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, que era uma questão que era muito dificultosa, havia uma certa resistência de alguns setores da sociedade, e a partir do diálogo, a gente conseguiu aprovar. Obviamente não foi algo que foi exclusivo nosso, mas passou muito pelos debates que foram iniciados a partir de um procedimento aberto por nós no Ministério Público. Foi algo que, assim, me gerou uma satisfação pessoal. E, assim, condenações, no geral, de crimes graves geram uma sensação de dever cumprido. Nesse mesmo contexto das histórias de júri, a gente sabe que no nosso país, a gente vive um absurdo, às vezes, de fazer júri, conseguir uma condenação e o cara sair solto, né? Sim. Assim, eu não sei se existe algum outro país no mundo em que isso aconteça, mas no nosso acontece. Ele é condenado e, ainda assim, ele sai solto, porque, às vezes, a pena fica abaixo do que a lei permite como regime inicial de cumprimento de pena. Então, assim, até existe uma necessidade que a gente tem de combater, uma retórica que, às vezes, é trazida em tribunal do júri, que o jurado pode deixar o cara por trás das grades muitos anos e vai morrer na cadeia, vai passar décadas na cadeia, o que é uma falácia, que não acontece no nosso país. Mas teve um caso, assim, que, entrando nesse assunto de satisfação pessoal, foi um caso que estava aguardando julgamento em Cidade Ocidental, né? Eu ainda era substituto, não foi agora enquanto titular, mas era um caso de 2006, um caso de bastante repercussão. Se vocês trabalham em Cidade Ocidental há mais tempo, talvez já tenham ouvido falar desse caso, que era um caso de 2 meninas que haviam sido numa saída de uma festa, elas já estavam encomendadas para serem mortas, e elas foram estupradas e mortas, assim, de maneira brutal assim, foram a júri 4 réus, mas há notícia de que eram pelo menos 7 ou 8 pessoas que praticaram ali um estupro coletivo contra essas 2 meninas e depois mataram elas. E o mandante, que estava também no local, ele não era só mandante, ele era executor também, ele teve a audácia ainda de deixar os corpos das 2 meninas abraçados. Meu Deus. E disse que tinha que deixar desse jeito porque elas eram amigas, então elas tinham que ser encontradas abraçadas. Então, era um caso, assim, que se aguardava há muito tempo justiça, foi se postergando muito tempo, com recurso e tudo mais. Então, foi um júri que a gente fez, eu tive que fazer com apoio por conta de serem 4 réus, 4 crimes. Foi um júri que se estendeu por quase 24 horas. Eu fiz com apoio de alguns colegas do Ministério Público também. A gente fez de forma colegiada no Ministério Público. A gente conseguiu a condenação deles. Os executores pegaram 40 e poucos anos e o mandante pegou quase 60. Então, foi um caso que deu satisfação pessoal, porque a família daquelas meninas já não tinha mais crença que aquilo fosse acontecer. É verdade. E trazer aquela satisfação, mesmo depois de anos, foi algo bem, bem satisfatório. No geral, dar essa satisfação para familiares de gente que se perderam. Todo mundo que já perdeu alguém sabe como é dolorido. Então, perder alguém das mãos de um terceiro que julgou que aquela pessoa não merecia mais ter o direito de viver, deve ser muito pior. Então, dar essa satisfação... Esse primeiro júri que eu fiz com a colega que me ajudou era um júri de violência doméstica,
que as familiares todas foram com a camisa de combate à violência doméstica familiar contra a mulher, com o rosto dela. A gente conseguiu também uma condenação numa pena relativamente alta para o réu, para o feminicida, né? E foi uma satisfação também, a família ficou muito agradecida. Esse contato, às vezes, com familiares de vítimas após uma condenação no tribunal do júri, que vão ali, te dão um abraço, te agradecem. Às vezes até querem tirar uma foto contigo. A gente nem entende direito por quê, mas para eles aquilo é tão relevante, isso traz de fato uma satisfação. Virando até um herói para eles, né? Com certeza. A gente está fazendo só o nosso trabalho, mas para eles isso tem tanta relevância, é aquilo que eu falo. Sim. Às vezes a gente não se dá conta da importância do nosso trabalho. E você falou aquela questão lá do delegado lá, que foi assassinado agora essa semana. Já surgiu alguma ameaça? Não, eu já tive uma situação que eu suspeitei que pudesse ser uma ameaça, mas com o apoio do Centro de Investigação de Goiânia, a gente foi atrás, eles fizeram todo um procedimento para apurar e não foi constatado qualquer tipo de relevância da situação. De fato, não se constatou que era ameaça, era só uma falsa impressão. Então, não. Porque a pessoa que comete o crime, comete um delito, elas ficam com raiva do operador do direito, no caso do promotor de justiça, né? Do delegado de polícia. Eles não sabem separar. Parece, a impressão que eu tenho, doutor, é que quem está lá, quem já é do crime, eles sabem separar. Mas, às vezes, a pessoa que não é, que às vezes cometeu um crime, aconteceu, né? Um crime de trânsito, aí o Ministério Público vem um assistente de acusação junto, e aí eles acham que está todo mundo contra ele. O crime que ele cometeu para ele não é nada, né? E isso acontece. Isso acontece muito. Existem exceções até. Antigamente, a atribuição na Cidade Ocidental, em Cidade Ocidental, né, envolvia também a execução penal. Hoje, já a execução penal já é de outro promotor, então o criminal fica separado da execução. Então, o promotor que pede a condenação não é o mesmo que vai lá fiscalizar a execução da pena. Mas antigamente era. Então, era muito comum que, às vezes, eu pedisse a condenação de alguém no tribunal do júri e depois fosse lá fiscalizar o presídio e cuidar dos direitos daqueles mesmos presos que eu pedi a condenação. Então, assim, aquele mesmo sujeito que, às vezes, lá no júri falava, olha, eu juro, não foi eu que fiz nada. E lá na hora, lá no presídio, informalmente, é claro, ele falava, não, eu sei que eu errei, mas agora eu quero ver quanto tempo falta para eu progredir e tal. Assim, é nosso papel também. A mesma mão que pede a condenação é a mão que depois vai no presídio, era, né? Pelo menos agora já não é mais, já é outra mão, né? Mas era a mesma mão que ia lá no presídio ver se os direitos deles estão sendo respeitados. Então, alguns têm essa compreensão de que é nosso papel. Eu tive um caso em Realma também, de tribunal do júri, que eu pedi a condenação do cara no máximo possível ali do que era possível. E acabou que ele foi absolvido. E no final do júri ele veio me procurar e falou, olha, eu te agradeço por só ter falado dos fatos, não ter falado da minha pessoa. Eu sei que era só a sua função. Inclusive, você desempenhou muito bem, parabéns e tudo mais. Mas ele falou de uma maneira não foi com ironia, não foi com deboche. Foi uma fala sincera dele. Pelo menos eu senti essa sinceridade dele na hora. Então, dependendo da pessoa, eles têm essa compreensão de que é só um papel, uma função que a gente tem ali. Dentro daquele caso, à luz da nossa independência funcional também, do que a gente acredita que aconteceu, né? Óbvio, tem outros que não, né? Tem outros que já levam pro lado pessoal. E, Renato, você falou no ensino médio, você já tinha perspectiva de fazer direito ou talvez história, né? E hoje, se você fosse falar, vou aposentar, né? Do Ministério Público, estou aposentando, claro que ainda falta tempo muito. bom, tempo bom aí, falta muito tempo. mas se você tivesse hoje ali prestes a se aposentar, você iria para a advocacia ou teria alguma área que lhe atrai? Eu penso muito assim, eu gosto muito de viajar também, então eu penso que talvez eu vá querer só viver a aposentadoria mesmo. Não sei. Eu acho que isso é papo pro Rodrigo de daqui a 40 anos, que é quando eu acho que eu vou me aposentar. Longe ainda, né? Se não fosse promotor de justiça, o que seria? Se eu não fosse promotor de justiça, nossa, é difícil, hein? Porque historiador, talvez. Talvez historiador. Nutricionista, será? Não. Tem que saber muito de química, não é muito minha área, biologia. É bem difícil. Eu não sei, assim, talvez eu prestaria concurso para outra área, para fazer o mesmo concurso que meu pai fez. Eu sempre prezei muito por estabilidade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então, a pessoa que é ansiosa, ela não gosta muito de instabilidade.
e também, naturalmente, se envolve estabilidade financeira, né? Então, eu sempre prezei muito por estabilidade e sempre tive na minha cabeça que o que me daria estabilidade seria o concurso. O concurso não me levaria à riqueza, me levaria a classe média alta, mas eu teria estabilidade, eu teria ali uma dificuldade maior de sair do emprego, teria que fazer um absurdo muito grande para perder o emprego. Uhum. Então, talvez eu faria concurso para outra carreira. Não sei, a Defensoria Pública eu tentei e vi que não era muito meu perfil, né? Mas talvez delegado, talvez auditor fiscal da Receita Federal, para seguir o caminho do meu pai também, não sei. Assim, é algo que é até difícil de pensar, porque eu me vejo tão bem aqui na função que eu desempenho que é difícil me imaginar em outra. Isso é um concurso difícil, né? Porque a gente fala... É um dos concursos que a gente sempre observa que é um dos mais complexos, porque você tem que saber muito bem direito, administração, contabilidade, né? Então, A Receita são Federal são várias áreas que você para fazer esse concurso. A tua faculdade, ela não te prepara para tudo aquilo que vai ser cobrado no concurso, independente da faculdade que você faça. O senhor atua lá na 2ª Vara Criminal da Cidade Ocidental, na área, né, específica do crime. Muita gente não sabe, né, que a 2ª Vara Criminal cuida dessa área criminal, né? Como é que o senhor vê isso, essa questão do crime na cidade? O senhor acha ela uma cidade tranquila, que o poder público está conseguindo controlar, ou precisa acertar algumas coisas ali? Tranquila nenhuma cidade do entorno né? Tranquila é um adjetivo que depende do ponto de vista. Se a gente for comparar com o Rio de Janeiro, certamente é tranquila. Se a gente for comparar com alguma cidade do entorno, pode-se dizer que é tranquila, mas se a gente for comparar com o interior do estado, não é tranquilo. Então, eu acho que tem um índice de criminalidade que é relevante, que precisa de um olhar atento. Eu acho que esse olhar ele precisa ser no viés de prevenção e no viés de repressão, mas isso passa por muitas forças, né? Não depende só do poder executivo, por exemplo, da cidade ocidental, do poder legislativo da cidade ocidental, depende, por exemplo, se a gente for pensar no aspecto repressivo, precisaria de uma mudança legislativa, de regime de penas, de quantidade de penas para alguns crimes. Como eu falei, hoje no Brasil, uma pessoa é vítima de golpe a cada 8 segundos, e a pena do estelionato é 1 a 4 anos. O estelionatário dificilmente é pego. Normalmente ele tem um aparato de informática, de inteligência, que supera dos próprios poderes públicos. Isso é algo que é corroborado pelos próprios serviços de inteligência. Então, esse cara, ele dificilmente é pego. Quem normalmente é pego é o laranja, que empresta conta para o dinheiro cair. Que não é o mandante, não é o responsável principal pelo estelionato, por exemplo. Então, esse cara vai cometer muitos estelionatos até o dia que talvez ele seja pego. No dia que ele for pego, ele vai ter direito ao benefício do acordo de não persecução penal, porque vai ser o primeiro fato da vida dele. Então, ele vai continuar como primário. Ele vai continuar cometendo vários outros estelionatos. Se a gente não oferece, a gente pode, inclusive, responder por abuso de autoridade, porque ele preenche os requisitos. Ele vai continuar cometendo outros estelionatos. Depois que ele for pego pela 2ª vez, aí ele vai responder um processo criminal que talvez ele seja condenado a uma pena que vai ser fixada no mínimo porque ele é primário, 1 ano no regime aberto. Se for pego nos 5 anos, né, doutor? Se for dentro dos 5 anos, porque se for depois dos 5, ele tem direito. Se ele conseguir ficar 5 anos longe... Ou então conseguir esconder por 5 anos, né? Então, isso é uma questão que precisa mudar, depende do Congresso Nacional ter interesse em mudar isso. Também a jurisprudência precisa ser mais consolidada. Nossa jurisprudência, hoje o STJ diz uma coisa, o STF diz outra. A abordagem policial. Hoje a advocacia se escora na jurisprudência do STJ que diz uma coisa, o Ministério Público se escora na jurisprudência do STF que diz outra. São jurisprudências completamente opostas de tribunais superiores que deveriam ser uniformes. Verdade. Então, a gente não sabe se a gente vai lidar, por exemplo, com um juiz que se filia à jurisprudência do STJ ou se filia a uma jurisprudência do STF. Ele tem o direito, na independência dele, de se filiar a qualquer uma da jurisprudência final. Os dois são tribunais superiores, com igual importância, né? Então, precisaria ter uma jurisprudência mais consolidada. A questão, por exemplo, da abordagem policial em tráfico, a questão do reconhecimento fotográfico. A gente não sabe o que vai preponderar. A gente não sabe se vai preponderar o STJ, que diz que não pode, abordagem em muitos casos, que diz que o reconhecimento fotográfico é nulo, em muitas hipóteses, ou se vai preponderar o STF, que diz que a abordagem policial pode em muitos casos, que o STJ diz que não pode, que o reconhecimento fotográfico é útil como elemento probatório em casos que o STJ diz que não é útil como elemento probatório. Então, a gente precisaria de uma jurisprudência estável, a gente precisaria de
aumento de pena, que hoje a gente vê muito nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Esse movimento hoje ele existe. É positivo, mas que precisaria ser espelhado para os outros crimes. Então, na violência doméstica e familiar, a gente teve mudanças legislativas recentes, aumentando a pena da vez de fato, aumentando a pena da ameaça, criando o tipo penal do feminicídio como tipo próprio, com pena elevadíssima, alterando a lei de execução penal para a progressão de regime ficar mais difícil para o feminicida. A jurisprudência ela é mais consolidada e mais uniforme no que tange a fixação de pena, por exemplo, nos casos de violência doméstica e familiar, com reconhecimento do ciúme como uma causa que aumenta a pena, como o fato de ter o crime sendo cometido em situação de embriaguez, na frente de filhos. São situações que a gente já está... Veja como que é fácil falar de algo que é uniforme. Verdade. Então, isso precisaria ser espelhado. Mas é claro que o poder público municipal também pode, né? Num aspecto principalmente preventivo, eu diria, porque a nossa infância, nossos adolescentes hoje estão sendo sequestrados pelo crime, né? Então, isso passa muito por política pública, para uma atuação em rede municipal. Então, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, rede de ensino, rede de saúde, CAPS, junto do Ministério Público, Delegacia de Polícia bem estruturada, conscientização dos pais, que é a linha de frente dessas pessoas, para tentar tirar, principalmente, que hoje que a gente vê muito acontecendo, essas crianças, esses adolescentes do mundo do crime, porque cada vez mais jovens esses adolescentes estão indo para o mundo do crime. É um mundo que, para eles, na visão do adolescente, principalmente do adolescente, né, compensa muito. Só tem bônus para eles. Olha, você vai receber seu próprio dinheiro, você vai ter aqui um papel de importância, de destaque, as pessoas vão temer você, e para o adolescente tem muito isso, né? Nossa, você é temido, as pessoas vão ter medo de mim. Vai ser colocado num papel de importância, vai gerir dinheiro, e se for pego, vai ficar internado ali, quando muito, por 3 anos. E logo vai ser liberado. Então, eu acho que o papel fundamental do poder público municipal no combate à criminalidade é um papel preventivo, de captação dos locais com maior incidência criminal, para, de repente, aumentar a patrulha de guarda civil municipal, de polícia militar, e ter esse cuidado com os adolescentes, ter esse cuidado com essas crianças. Estão cada vez mais inseridos nesse ambiente, são cada vez mais usados pelos adultos para cometerem a execução, né? Os adultos ficam naquele papel de mandante, mais difícil de ser encontrado, enquanto o adolescente passa a ser o executor. Acabam completamente viciados por droga, né? Eles normalmente captam também via vício em droga. E assim, o vício em droga, as pessoas não têm dimensão do quão grave é, né? Não é aquela pessoa que fuma maconha no final de semana com os amigos. Que eu nem vou entrar aqui no mérito se deveria ser criminalizado ou não. Aquela pessoa que está completamente dependente da droga, que não sobrevive sem o crack um dia, que não sobrevive sem a heroína um dia, que não sobrevive sem a cocaína um dia, que precisa furtar e roubar para sustentar o vício em droga, que precisa pegar a televisão de casa e vender para sustentar o vício em droga. Existem muitos filmes que retratam isso de uma maneira muito crua. Até falando dos filmes, né? A gente tem aqui, tem um filme chamado... em inglês é Requiem for a Dream, Requiem para um Sonho. É um filme que retrata de maneira muito crua o quanto o vício em droga ele acaba com a pessoa. Tem um outro também chamado Transpotting, Sem Limites, é o nome do filme. É um filme também que retrata isso, de uma mulher que acabou de ter um filho, um bebê, e eles ficam ali num ambiente só de droga, o bebê fica ali respirando cheiro de droga o tempo inteiro. E a mãe fica completamente drogada e não alimenta o garoto, e isso vai gerando consequências e consequências. As pessoas não têm essa dimensão. As pessoas, quando falam em droga, elas pensam na maconha que o cara usa ali socialmente na festa dos amigos no fim de semana. Quando, na verdade, é muito além, muito pior do que isso. E os adolescentes, eles são captados dessa forma. Porque segue o exemplo, né, doutor Rodrigo? Ontem eu fui na assembleia de condomínio. Foi até engraçado, porque estava se aprovando as condutas antissociais que seriam multadas com a pena máxima, né? Que é o condômino antissocial. Se colocaram isso foi votado para colocar no regimento que o cara que for pego pelo síndico fumando maconha vai levar uma multa de 5 a 10 salários mínimos. Na hora eu fiquei meio assim, falei, mas gente, isso aqui pode. Essa questão, uma coisa... que, na minha época, o famoso maconheiro
era completamente discriminado, né? A sociedade o afastava. Hoje em dia, isso se tornou normal. E eu acho isso um perigo para a nossa sociedade, principalmente para as nossas crianças verem isso como exemplo, né? Com certeza. E um tema sensível, o senhor tocou agora também, né? Nessa questão da maioridade penal, né? O senhor tem alguma opinião formada? Então, aqui eu vou até fazer referência ao que o Renato falou, porque o Renato ele trouxe uma perspectiva aqui na entrevista dele que eu não tinha parado para pensar e que é uma perspectiva muito interessante, né? Que vocês até comentaram aqui, que é não necessariamente você precisa alterar a maioridade. Eu até acho que seria pertinente essa discussão, pelo menos para 16 anos. Mas ainda que você não concorde, a solução que ele deu foi uma solução muito interessante, né? De repente, você aumenta o tempo da internação. Você não precisa aumentar a maioridade. Você aumenta a punição, você aumenta o tempo de medida socioeducativa que esse adolescente pode estar sujeito, você amplia as hipóteses que vão gerar internação, porque também a internação é a única medida mais grave, né, que esse adolescente está sujeito. E só em situações mais graves e mais excepcionais, você amplia as hipóteses que admitem internação. E se você amplia o tempo de internação, talvez seria um caminho alternativo. Eu não tinha parado para pensar aqui, eu tô roubando a ideia do Renato. Não, mas isso eu acho que é de extrema relevância, porque a sensação que o adolescente tem, principalmente naquela faixa que a gente comentou outra vez, de 15 até beirando os 18 anos, é que, pô, se eu posso aqui tocar o terror, que o que mais que vai acontecer aqui é que eu vou ficar 3 anos preso, eu não vou passar disso. Se você aumenta o tempo de internação desse adolescente, ele já entrando na maioridade, ele vai pensar, opa, né? A gente tem um adolescente em Cidade Ocidental que ele está envolvido em pelo menos assim, eu costumo dizer isso, né? Quando a pessoa ela está envolvida com o tráfico de drogas e está envolvida no cometimento de crime de homicídio, se a gente chegou ao conhecimento do Ministério Público 3 homicídios, é porque ela provavelmente cometeu mais. Verdade. Só alguns, porque alguns não chegaram ao nosso conhecimento, alguns ficaram ali ocultos. Ficaram ali sem identificação de autoria, mas provavelmente ela cometeu mais. A gente tem um adolescente que ele literalmente serve como executor de crime de homicídio no âmbito de uma organização criminosa de que é responsável pelo tráfico de drogas na Cidade Ocidental, que a gente tem 3 denúncias contra o mesmo sujeito por homicídio e que vem paralelamente à corrupção de menores, porque esse adolescente foi quem executou os crimes. Um garoto com 17 anos, que se tivesse virado 18, ia pegar aí uma pena por 3 homicídios que provavelmente ia passar boa parte da vida dele preso e que vai ficar no máximo até os 21 ali internado. Com sorte. Com sorte. Doutor Pedro. Eu penso dessa mesma forma. Acho que seria um caminho alternativo e o doutor Renato e o senhor me convenceram também. Não, o doutor Renato, só tá seguindo a linha, né? Eu só copiei. Nos filmes, e né, vocês dois bastante, né? são 2 jovens. Eu e Marcela ela tem mais passado do que futuro, né? Vocês não, ainda têm uma longa carreira. O Pedro tem 24 anos, o senhor tem 29 anos. Isso é a grande prova que quando a pessoa quer vencer na vida e trabalha honestamente e dignamente, ela vai embora. Sou exemplo disso. Para mim, o Pedro é exemplo disso. E eu gosto muito de falar. Verdade. Pedro foi meu estagiário. Ele foi trabalhar comigo, ele ainda era estagiário. O senhor também. Lá no Rio de Janeiro, lá que a gente sabe que é onde o crime organizado ele é pesado. O senhor fazia aquele trânsito, mas o senhor se dedicou ao estudo, mesmo tendo o apoio dos pais. Isso chega a ser um exemplo para todos os jovens. Por isso é importante pessoas igual você, né, ser mais novo, né, o senhor, vir aqui e também dar essa experiência, colocar isso para as pessoas, para ver que o trabalho e o estudo é a verdadeira solução para o nosso país e para reduzir esses crimes, né? Pessoas igual o senhor são exemplos para a sociedade. Eu agradeço as palavras, mas assim, existe um fator que precisa ser colocado na balança, que é o fator existem caminhos mais fáceis, existem caminhos mais difíceis, né? Uhum. Nenhum caminho justifica o cometimento desses crimes, esses atos infracionais, né, que esses adolescentes cometem. Mas o poder público ele precisa ter prestar um pouco mais de apoio para esses adolescentes, principalmente os mais hipossuficientes, justamente para evitar isso. Porque hoje, como foi o que eu falei ali, o adulto criminoso,
o adulto da organização criminosa, ele está sabendo convencer esse adolescente, e é um adolescente, ele está em desenvolvimento, então ele está suscetível a ser influenciado muito facilmente. Ele está, hoje, mais convencido pelo criminoso do que pelo poder público, de que o caminho honesto vai seguir. Não justifica, mas o poder público tem o seu quê de responsabilidade ao deixar essa pessoa desamparada. O meu caminho foi um caminho muito facilitado pelo suporte que meus pais me deram. Não sei qual foi o caminho que o Dr. Pedro seguiu no início da vida dele. Então, assim, eu já estive num contexto de vida que me deixou mais suscetível a ter uma vida correta, na linha. Então, existem pessoas que, pelo contexto em que elas estão inseridas, de extrema pobreza, e isso foi algo que eu aprendi muito também trabalhando no Ministério Público, existem níveis de pobreza que a gente nem tem dimensão que existem e que chegam a ser chocantes quando a gente se depara com a realidade, que geram uma propensão um pouco maior àquela pessoa de talvez se sentir um pouco mais corajoso a tentar vencer pelo crime, justamente quando ele vê esses criminosos como heróis e como pessoas bem-sucedidas, que não são pegas pelo poder público. Então, eu acredito que é todo um contexto. Como eu disse, não justifica de maneira nenhuma a pessoa ir lá, e principalmente esses crimes mais bárbaros, esses atos infracionais mais bárbaros, né? Tráfico de drogas, que, como eu disse, as pessoas hoje banalizam o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é gravíssimo. Gravíssimo. Homicídio, roubo. Mas esse contexto torna elas mais suscetíveis e o poder público tinha que olhar para isso. Mas aí é uma soma de forças que passa, às vezes, muito distante do que, às vezes, o Congresso Nacional tem interesse, do que o poder público, no geral, tem interesse. Né? O poder público não tem... Infelizmente, hoje, o poder público ele não tem tanto interesse no pobre. Né? É verdade. É a realidade. E, doutor, nosso tempo está estourando aqui. Para encerrar, qual a principal lição que esses 3 primeiros anos intensos como promotor de justiça do Estado de Goiás, que você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo? Bom, a lição é essa, até que a gente já concluiu aqui em outro momento. Que, por mais que o trabalho aqui nosso, e isso vale para qualquer trabalho, que o trabalho da advocacia também, o trabalho do Poder Judiciário também, o trabalho do delegado também. Por mais que nosso trabalho muitas vezes soe como um enxugar gelo, como algo que não vai mudar nada na prática, cada mudança importa, então. Então, cada bater de asas importa. Cada bater de asas pode um dia ser o tsunami que a gente está precisando da mudança. A Maria da Penha já foi um bater de asas, que virou um tsunami. Então, a gente não sabe que dia que o bater de asas vai virar um tsunami. Então, acho que isso que é o grande aprendizado. Acho que a gente cuidar cada caso com carinho, dar atenção para cada pessoa que precisa de atenção e tentar ir mudando vida a vida, no melhor que a gente puder fazer, dentro de todas as nossas limitações que a gente tem, mas tentando gerar uma mudança, porque a gente não sabe qual que vai ser a mudança que um dia pode ser o paradigma para uma mudança geral, global. Eu acho que é isso. Renato, muito obrigado pela sua presença. Rodrigo, já vai... O Rodrigo, pessoal já fala que eu sou parecido com o Renato. Nossa, já basta... Desculpa, doutor Rodrigo. Não, mas é elogio. Foi uma honra te receber aqui. O Marcelo, como coordenador do curso de Direito, para mim, para o Pedro, né? E eu tenho certeza que as pessoas vão ter total interesse em assistir o programa, porque foi, assim, uma verdadeira aula. E a história sua história de vida e a sua entrada no Ministério Público é uma história muito bonita, porque com 26 anos, está tomando posse como promotor de justiça, não é para qualquer um. É difícil. É difícil. E aquilo que a gente sempre fala para os alunos, né? Porque nunca se desmotive no primeiro obstáculo, né? Então, o doutor Rodrigo deixou claro aqui, né? Que foi o primeiro, né? Que acabou sendo aprovado, né? E já tomou posse. Então, passou por outros concursos, né? Mas, de certa forma... E o promotor mais jovem daqui da região, né? Eu, da aprovação, fui o segundo mais jovem. Ainda tinha um mais novo que eu ainda. Depois ele saiu para o TJ Goiás, então eu passei a ser o mais novo agora. Mas o caminho é esse. A persistência é tudo, assim. Eu demorei muito para passar em primeiras fases. Então, assim, só uma história rápida. Eu demorei muito para passar em primeiras fases. Eu estava reprovando sempre nas primeiras fases. Sempre.
Fala, cara, se eu não tô passando na primeira fase, que dirá na segunda, que dirá na oral. E de uma hora para outra, assim, eu saí de uma reprovação no Rio Grande do Sul para minha primeira aprovação em primeira fase no Paraná, acertando 87 de 100 questões, sendo que o corte foi 70 e poucos. Então, a primeira aprovação já foi um tiro muito elevado. E, assim, para a segunda fase foi muito rápido. A gente não acha que tem condições de passar até a gente passar. Então, não achem nunca que vai bater aquela sensação, agora eu estou perto de ser aprovado, porque ela não vai bater. É a realidade no cru até o dia que você vê seu nome lá e não acreditar, porque você não vai acreditar ainda que seu nome está lá. Até persistir, acho que é E isso. qual que é a sensação quando você vê seu nome lá? A É uma pergunta que eu sempre sensação tive curiosidade de fazer. A sensação eu costumo dizer, assim, que existiram 2 momentos na minha vida que foram os mais marcantes, eu acho. Eu sou muito fanático por futebol, né? Eu sou flamenguista, assim, doente. Muita coisa. Se o Flamengo perder, o meu dia seguinte vai ser mais mal-humorado. Se o Flamengo venceu, eu já estou mais feliz. Então, tem 2 momentos muito marcantes na minha vida. Foi o dia que, em 2019, o Flamengo foi campeão da Libertadores contra o River Plate, naquela virada em 3 minutos, e o dia que eu fui aprovado no concurso. Quando eu fui aprovado, eu nunca mais vou esquecer esse momento da minha vida, que foi um momento que eu estava em casa, em Niterói, e eu ia para casa da minha namorada, minha então namorada na época, hoje minha esposa, em Macaé. É um trajeto que dura 2 horas, mais ou menos, de carro. E eu queria pegar a estrada e chegar na casa da minha hoje esposa a tempo de pegar o resultado. Então, eu almocei e saí. O resultado estava para sair umas 4 horas da tarde. No meio da estrada, o meu celular apitou com uma mensagem do grupo falando, gente, saiu o resultado. Nossa. Antecipado no meio da estrada. Aí eu tive que encostei, não tinha como esperar chegar, né? Dá aquela tremedeira. Eu encostei no acostamento, aquela... pisca-alerta ligado, falei, vamos ver. Aí a tremedeira, palpitação. Ansiedade. Eu vou falar, é o momento decisivo da vida, né? E aí, quando você assiste o nome lá, eu comecei a apertar a buzina. Foi uma loucura. Aí liguei para meus pais, liguei para minha esposa. Aí cheguei na casa da minha esposa, dei um abraço nela, comemos japonês a noite inteira, comida japonesa. Alopramos na comida japonesa. Foi bem legal, foi um momento assim, bem gratificante. É assim, inexplicável. Que bom. Então tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez. E eu quero até dar uma sugestão, se o senhor aceitar. Se tem algum convidado do senhor, se eu queria fazer, a gente quer agora começar a trazer os convidados e depois deixar o convidado escolher um outro que ele queira fazer, para a gente fazer um debate agora, né? Pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um delegado de polícia, alguma pessoa que o senhor tenha assim, mais afinidade. Próximo convidado, você diz? Se tiver alguma sugestão. Eu tenho 2 colegas, 2 amigos, né? Não são colegas, mas são 2 amigos muito próximos que eu acho que teriam muito a acrescentar aqui no debate de vocês, que é o Yuri, que é o Yuri Rezende Macedo, ele é promotor de justiça em Novo Gama, trabalha com patrimônio público e infância, eu acho que é isso, eu acho que família também, não sei se ele pega família. E tem um colega que é do Recife, que também é promotora em Planaltina, que chama Vinícius. Eu indicaria um desses 2 para vir aqui. Então, já está marcado. Já tá marcado. O senhor já tá feito, e o colega. Tem que vir junto. Bate-papo. Eu vou vir como entrevistador. Também. Não, então eu venho. Tá? Já está aceito o convite desde já. Então tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Ei, O Vicente